carga horária, cumpre uma carga horária dentro das unidades escolares, e agora se viram de uma hora para outra, sem mais nem menos, sem a sua capacidade de sustento básico. Então, da gente levar também as sugestões e possibilidades para a Câmara de Vereadores e que os vereadores se posicionem também em relação a isso ao próprio Executivo e, quem sabe, de repente, a própria Câmara, né, não entende que parte até do orçamento da própria Câmara não possa ser revertido para a assistência a esses profissionais, uma vez que até mesmo todo o trabalho dos vereadores estão comprometidos por conta da pouca circulação, né? Não tá podendo manter o trabalho funcional da Câmara de Vereadores da forma como era antes. Então, se há a possibilidade de um aperto aí no orçamento da Câmara que possa ser revertido para a ajuda assistencial aos RPAs da educação, é uma sugestão também que o CEP irá fazer um encaminhamento. Lembrando que a reunião do Comédia é na terça, mas nós vamos estar encaminhando essa solicitação e essa sugestão ao gabinete do prefeito amanhã mesmo sendo feriado. Eu creio que a prefeitura está trabalhando até num sistema de sem pausa, né? A gente vai conseguir levar até as mãos do prefeito, virtualmente, é claro, essa solicitação, porque quem tem fome tem pressa, né? Essa frase não é só um jargão, não, é verdade, né? E a nossa solidariedade a todas as pessoas que estão passando por essa situação, que não é fácil, não é uma coisa agradável, né? Você perder a sua renda, para alguns, a única renda. Então, é uma situação gravíssima e que precisa de solução. Agora, uma outra questão em relação também a profissionais da educação é a questão do que o Luciano já tinha introduzido, que é a questão do RET, né? Em 2017, a prefeitura, o governo municipal, através da Secretaria de Educação, do secretário Anderson Juliano, cometeu o maior pecado que eles poderiam ter cometido, que foi alterar o PCCS, sem discussão com a categoria, sem nenhuma discussão com o sindicato, e cometeram um erro que agora, na mesma situação dos RPAs, está se mostrando ainda mais grave. Nós já tínhamos alertado o governo desde a época do dia 10 de outubro de 2017, o dia fatídico desse crime, que foi mudar o sistema do antigo ETJ para essa questão do RET. Por quê? Porque, como o Hugo falou do RPA, o que é o RET? Regime de extensão, regime especial de horas trabalhadas. Então, hoje, o RET está para a prefeitura com uma questão do próprio RPA. Hora trabalhada. Não teve hora trabalhada? Como vai pagar? É uma sinuca de bico que o próprio secretário colocou o governo, né? Então, é uma questão que precisa de solução imediata. Precisa haver alteração. Nós já sugerimos isso antes, inclusive, dessa crise toda, né? A gente já vem solicitando isso desde o início do governo, desde 2018. De janeiro de 2018, a gente já estava conversando sobre isso com o governo em relação à modificação, à alteração no PCCS. É preciso haver uma emenda ao PCCS recolocando a condição de trabalho do RET. Não pode ser hora trabalhada. É um regime de extensão de jornada. Por quê? Porque os professores, quando retornarem, terão que trabalhar com as mesmas turmas que estavam trabalhando no RET. Não tem um outro professor para colocar nessas turmas. Então, esse trabalho será exigido da mesma maneira que do professor comum, do professor de matrícula. Então, se eu tenho uma turma de manhã de matrícula e uma turma à tarde de RET, no retorno, eu vou ter que ser responsável pelas duas turmas. Não tem uma mágica. Só que eu estou recebendo numa situação e não estou recebendo na outra. Então, nesse mês agora, as pessoas receberam o RET relativo ao mês de fevereiro. Tá? No próximo mês, no dia 30, as pessoas vão receber o RET relativo ao mês de março. E aí já vai ser esse problema. As pessoas vão receber parte só das horas trabalhadas, só o que trabalhou em março. Então, isso é óbvio também, vai causar um rombo no orçamento. Né? Porque as pessoas, quando se dispuseram a fazer o RET,
e o RET ele não é temporário, ele acaba sendo anual, né? É um problema também, que escreve-se uma coisa no plano e é outra, aquilo ali não é temporário com uma previsão de fim, não, a não ser para licença para substituir gestante, ou licença prêmio, ou licença médica, o outro RET ele acaba sendo anual, tá? Então é preciso corrigir isso, é preciso, além de corrigir o valor do RET, que está abaixo do piso da categoria na nossa cidade, que é um outro problema muito grave, que a gente vem questionando o governo também desde o início. Tem que modificar o valor. A nossa sugestão é que o valor do piso do RET seja o valor básico da graduação. Para ser professor na rede municipal de Petrópolis, tem que ter graduação. Então, ninguém pode receber menos do que a tabela 1B da educação, porque é aquilo ali que começa, é ali que começa a nossa carreira. Então, ninguém pode estar recebendo abaixo disso. Imagina já receber um valor irrisório e num mês em que está todo mundo em casa, com mais despesa, né, com mais compromissos, o salário ser reduzido, porque a pessoa não tem garantia do mês inteiro, somente das horas trabalhadas. Então, é preciso corrigir isso imediatamente. E, para isso, não precisa esperar acabar o confinamento, não. A Câmara está funcionando, está votando o projeto via conferência também. Então, o Executivo pode, sim, mandar um projeto para a Câmara para corrigir essa situação do RET imediatamente. Não precisa esperar. E aí a gente quer cobrar aqui, e vai estar cobrando também terça-feira lá no Comed, a secretária de Educação tem que estar à frente dessa cobrança. Professora de carreira que é, sabedora de todas essas questões, tem que estar nos auxiliando a cobrar o imediato envio à Câmara dessa modificação do PCCS para corrigir essa situação. Rose, Hugo. Não só colocar aqui a pergunta para vocês, da Natália Monteiro, comentou aqui, onde estava o sindicato quando houve a mudança do PCCS em relação ao RET? Onde estava o sindicato? Lá na Câmara, brigando. Eu quase fui presa no dia, né? Porque o vídeo está lá no Facebook, né? Eu me alterei bastante com o presidente da Câmara na época, o vereador Paulo Igor. Fui até muito enfática na situação. Nós estávamos lá lotando a Câmara e vários profissionais lá conosco, toda a direção do CEP lá, brigando por isso. E quando acabou ali, fomos brigar na Justiça, houve também uma reunião histórica, e eu nunca tinha participado de uma audiência com um juiz dessa maneira, em que o doutor Jorge Martins, para estar julgando a nossa questão, a nossa ação do ETJ, foi lá embaixo, reuniu todas as pessoas que estavam lá, haviam mais de 400 pessoas no pátio do fórum, e não conseguimos ali reverter, embora o doutor Jorge tenha nos dado ganho de causa. Quando chegou no TJ, o TJ acabou barrando essa questão e ficou numa discussão infindável. Mas fora isso, fora essa questão que eu quis pontuar, que foi muito importante, né? Nós estamos brigando por isso todos os dias, desde então. Desde a aprovação daquela maldição, o CEP nunca abandonou essa questão e vem sempre se dedicando a isso. É preciso modificar, é preciso garantir a nossa carreira e que todos os profissionais recebam, no mínimo, o piso da carreira. Pode falar. Oi, eu ia dar um informe Natália, né? Foi Natália? Isso, Natália. Pode falar. É só fazer uma colocação, porque além desse posicionamento, né, que a Rose deu, que foi justamente no dia da votação na Câmara, deixar bem claro que todo esse processo ele transcorreu na moita, digamos assim, né? Fechadinho dentro da Secretaria de Educação, fechadinho dentro da Câmara, e depois só que abriu por conta da votação. No momento que o CEP soube, eu não estava presente, eu não fazia parte da direção do CEP, mas isso daí realmente foi histórico, ficou marcado por conta até de toda a movimentação que houve da categoria em torno dessa votação na Câmara, mas tudo aconteceu muito fechadinho. Quando vazou e que o CEP soube, aí teve toda a movimentação e a tentativa de reverter um processo.
e que foi a base de muita discussão. O vídeo está lá o vídeo. Eu vou, Rose, aproveitar aqui para dar só o informe da ação judicial, então, do ETJ, que eu acho que tem um pouco a ver, né? O ETJ, aquela mudança que teve daquele ano que não foi pago até o final, teve aquele, né? No ano da mudança exatamente, que 2017, né? Isso, então, aí o ETJ foi até um período e depois mudaram no final do ano, né? Mais para o meio do segundo semestre ali, e de forma completamente arbitrária. Então, a nossa ação cobra que esses últimos meses sejam pagos da forma como era feito antigamente também, né? Antes com o ETJ. Na ação, o doutor Jorge, que foi a ação que a Rose citou agora, ele deu a liminar para a gente, o tribunal reverteu, suspendeu a liminar, o processo continuou, porque a liminar é só um julgamento antecipado, né? Rápido, por conta da urgência. O processo continuou, a gente não saiu vitorioso na primeira instância, mas já entramos com recurso antes mesmo dessa fase do coronavírus, a gente já entrou com recurso, o processo vai voltar para o tribunal e agora a gente vai brigar na segunda instância para conseguir reverter e garantir que pelo menos esses últimos meses de 2017 haja o pagamento da forma como deveria ter sido feito, ou seja, dos moldes do ETJ e não da forma depois posterior com o RET. E aí eu queria só enfatizar aqui, legal, Rose, a participação de vários diretores do CEP aqui na live, e aí a Júlia está falando, estávamos mesmo lá na Câmara, aí o José também, o Gomes, eu também estava, tem um outro aqui, o Norton Ribeiro, eu também, foi um verdadeiro golpe. Então, as pessoas aqui, é legal que essa live a gente consegue fazer com que as pessoas participem, né? Então, várias estão falando aqui que naquele momento de briga ali, de briga no bom sentido, né? Na luta por direitos ali na Câmara dos Vereadores, vários profissionais que estão participando aqui da live também estavam e também vivenciaram esse momento. Sem dúvida foi o momento mais trágico e mais grave de retirada de direitos aqui em Petrópolis, né? Isso precisa ser revertido urgentemente e a gente tem incansavelmente cobrado isso do governo. Luciano. Eu costumo até utilizar um termo, né? Sempre quando esse assunto vem à tona, eu costumo utilizar um termo que é a herança maldita deixada por um secretário de educação que não era um educador. Então, que isso fique de exemplo para o prefeito e que fique de exemplo para a próxima gestão, que a gente não sabe se vai ser, né, se vai ser dada continuidade com o atual gestor executivo, para os pré-candidatos, né, as pré-candidaturas aí que vêm para o chefe do executivo, que fique o exemplo, né, para gerir a rede como secretário de educação, que seja um educador, que conheça a realidade da rede, que conheça a realidade de cada profissional de educação e que não cometa essa covardia que foi feita pelo senhor Anderson Juliano no ano de 2007, com essa mudança que afetou plenamente a vida econômica dos profissionais de educação, dos professores da rede. Foi uma mudança trágica, que realmente influenciou, infelizmente, negativamente na rede de lá para cá. Que, inclusive, hoje, né, traz até um problema que veio a médio e longo prazo. Que, com essa mudança do ETJ para o RET, muitos professores começaram a optar a migrar para a rede particular, que estavam ganhando mais, do que permanecer na rede fazendo uma extensão. Você tem uma aula que você dá na parte da manhã e depois você vai para o RET na parte da tarde, é a mesma aula com a mesma série e você vai ganhar menos. E você tem a possibilidade de ganhar mais na rede particular e tendo seus direitos trabalhistas garantidos, como fundo de garantia, a multa rescisória, né? Então, houve um problema da saída desses professores do RET, optando em não fazer, muito por conta também da hora-aula, e a secretaria, precisando repor essa defasagem, aumentou ainda mais a forma de regime de RPA. Então, o que aconteceu naquele momento, criou-se, na verdade, um verdadeiro rombo na rede. Sem sombra de dúvidas, uma herança maldita. É importante a gente colocar também o seguinte, nessa época, esse plano foi montado por profissionais, essa alteração no plano
foi montada por profissionais da educação. Então, é muito triste isso. A gente tem que lembrar aos nossos companheiros que trabalham na Secretaria de Educação temporariamente que eles são responsáveis pelo que fazem nessas situações. Então, é importante agora, nesse tal plano de ação, que as pessoas estejam pensando nisso. Como é que vai estar encaixado nesse plano de ação os profissionais que fazem RET? Essas turmas dos profissionais que fazem RET vão ficar sem atividade? Porque se as pessoas não vão receber, elas não podem ser cobradas de fazer atividade. Olha que rolo, olha que confusão que foi criada por conta da alteração do RET. Então, mais uma vez eu ressalto, é importante a imediata solução desse problema do RET, tá? Porque qualquer proposta de EAD ou proposta de atividade vai ter que incluir, porque não são poucos os RETs, não são poucas as turmas que estão sob a custódia desses professores, e como vai ser isso? Ninguém vai trabalhar de graça, né? Ninguém pode ser obrigado a trabalhar sem remuneração. Não é isso, Hugo? Então, gente, pelo amor de Deus, né? É urgente a solução desse problema. Antes do plano de ação, tem que resolver a situação do RET, porque não são poucos os alunos que estão ligados a esses profissionais. Então, para uma coisa, né? Tomara que tenha servido para resolver, né? Tomara que o governo tenha essa sensibilidade e já resolva essa questão do RET. Então, professora Márcia, essa questão do RET tem que estar incluída aí no plano de ação, hein? Isso não é um detalhe, isso é uma das questões básicas de qualquer plano, saber com que profissionais vai contar. E a galera de casa que está fazendo atividade, que está sendo cobrada e é RET, gente, primeiro tem que esclarecer isso. Vai receber? Porque se não for receber e essas aulas tiverem que ser repostas depois de qualquer outra maneira, a pessoa não vai ficar trabalhando 2 vezes fazendo a mesma coisa, né? Então, nesse plano, tem que estar constando tudo isso. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas é a grande oportunidade que o governo tem de estar corrigindo esse absurdo, essa maldade que foi feita com os profissionais, com os professores docentes que fazem RET. E ninguém faz RET, pega dobra, porque quer fazer graça, não, tá, gente? Quando a pessoa pega uma dobra, é porque ela precisa trabalhar, ela precisa aumentar a sua renda, ela assume compromissos financeiros, assim como o pessoal do RPA. Né? Ninguém trabalha por esporte na educação. Não é um trabalho fácil, não, tá? Nenhum profissional da educação exerce um trabalho fácil. Não só os docentes, não, os não docentes também. Na escola, todo o trabalho é complicado, cheio de questões, não só do trato físico em si, né, do trabalho físico, mas tem toda uma complexidade por ser escola. Então, é preciso trazer segurança, segurança jurídica, como o Hugo falou, segurança psicológica para o pessoal que é RPA, deixando de ser RPA e passando a ser, no primeiro momento, no processo seletivo, contratado para ter um vínculo formal e logo depois concursado, e é preciso dar segurança administrativa, legal, formal para o pessoal do RET. Então, tomara que o governo nos escute. Inclusive, nós mandamos convite aí para assistir a live para o Renan, para o Bernardo Rossi, para a Márcia Palma, para o Fides, para todo mundo que está ligado aí na Secretaria de Educação, para que eles possam também já estar ouvindo os nossos pleitos e poder estar encaminhando alguma solução, né? A gente espera que na terça-feira, além daquela pauta do plano de ação, o governo leve também algumas sugestões de solução para isso que a gente está colocando aqui. Colocar só aqui, enfatizar aqui as pessoas também que estão manifestando que estiveram naquele momento na Câmara dos Vereadores, a diretora Elaine Rosa, também diretora do CEP, Cláudia Silva também botou, eu também estava lá, Osileia Matos também falou, eu também, a Elaine, a diretora, também levantou um ponto, a própria rede perdeu excelentes profissionais com essa troca do ETJ para o RET, isso é importante, é um ponto bem pertinente. E é isso, a Isabel concordou com o que você falou, Isabel Pérsia botou exatamente, a gente pega RET para completar o orçamento doméstico. Também é um comentário importante de se fazer.
Nós vamos passar agora para o próximo ponto da pauta, que vê para mim aí, Felipe? Nós temos alguns informes também para estar passando, e antes da gente passar para os assuntos dos conselhos também, tá, Luciano? Um informe que eu queria colocar é em relação aos triênios. Está saindo, foi publicada em março a listagem dos triênios também, tanto de enquadramento por formação quanto por tempo de serviço. Então, se alguém não foi contemplado, pode estar entrando nas nossas redes para procurar saber se a gente pode auxiliar em alguma coisa, esclarecer principalmente, lembrando a todos que o triênio ele vem escrito abaixo a quantidade, né, de quantos triênios, 5% por cada triênio, então tem que conferir lá se o seu está certo ou não. O último mês que foi contemplado ali foi o mês de julho, parte do mês de julho de 2016, tá? Então, no próximo mês agora, a gente espera que a lista avance um pouco mais. O enquadramento por tempo de serviço está quase que automático, está saindo mensalmente. E por formação, lembrando que algumas pessoas, quando chegam para entregar a documentação, não levam o original, tem que levar o original, tá, para ser autenticado lá na hora que confere, porque isso causa problema também depois na liberação do processo. Com relação ao IMPAS, nós tivemos vários questionamentos essa semana, porque o governo municipal tinha anunciado a liberação de 25% do 13º dos aposentados. Então, hoje nós entramos em contato com o Fernando Fortes, que está deixando o IMPAS, inclusive, está passando para a Secretaria de Meio Ambiente, mas nos atendeu hoje por telefone e nos deu alguns esclarecimentos. Então, sim, vai haver a liberação de 25% do 10º dos aposentados, tá? E aí ele colocou que isso sai até o final do mês, não tem um dia ainda marcado certinho, mas vai ser feita essa liberação. Também a liberação do kit de higienização, que o IMPAS também vai distribuir para os aposentados, com álcool em gel, máscara, luva, sabonete, sabão líquido e alguns outros itens. Então, isso também vai ser anunciado no site do IMPAS, como é que vai ser feita também essa distribuição, né, para não causar aglomeração. E importante, não só para os aposentados, mas para todos os servidores, é sobre o cadastramento, o recadastramento que está lá na página da Prefeitura. Também foi comunicado, nós solicitamos essa informação, e o secretário, o diretor do presidente do IMPAS, colocou que vai ser alterado o prazo. Então, estava previsto para ser encerrado no dia 10 de maio, e o que ele colocou é que a ideia inicial é de quanto tempo durar o confinamento, e esse tempo será estendido lá no prazo. Então, era 10 de maio. Se ficarmos 30 dias em casa, o prazo passará para 10 de junho. Se ficarmos 60 dias depois. E assim sucessivamente. Então, para que ninguém também fique preocupado em relação a isso, de ficar sem pagamento porque não fez cadastramento. Não. Pode tentar fazer, está lá na página. Quem conseguir fazer agora está aberto. Tá? Agora, se alguém não conseguir, não precisa se desesperar, porque não vai ficar sem pagamento por conta disso. Tá? É muito importante isso. Com relação ao Vale Transporte, temos tido também alguns questionamentos em relação a isso. Embora o cartão esteja sendo recarregado, essas passagens não devem ser utilizadas. Tá? Nós não estamos em exercício. Então, depois, esse vale vai ser solicitado o uso quando retornar à aula. Tá? Então, se gastar agora, depois não vai ter para quando retornar à aula e a gente não vai poder pedir outro, porque o Vale Transporte ele tem legislação específica e é para ser usado no período de trabalho, né, ida e vinda do trabalho. Então, por favor, tenham muito cuidado em relação a isso. Descontou e a passagem entrou. Se não entrou, quando você passar no ônibus ou lá no Citrospetro, ele vai entrar e vai acumulando. Lembrando que o cartão tem um limite de acúmulo para aparecer lá. Ele só recarrega de novo depois que gastar um número determinado de passagens, tá? Mas isso vai ficando no crédito lá, tá? Depois todo mundo pode pedir também um extrato desses lançamentos do Vale Transporte para conferir se está tudo certinho. Algumas pessoas estranharam o valor também do Vale de fevereiro para março, porque fevereiro foi um mês mais curto, já era previsível no calendário, já estava previsto um número menor de aulas, e o vale também é relativo à quantidade prevista de dias trabalhados.
Com relação à nova escola, e eu vou pedir para o Hugo fazer só uma fala sobre a questão do processo nova escola, porque o CEP fez uma solicitação à Justiça, é um processo que também já está caminhando há muito tempo, está demorando, tem dinheiro depositado no Banco do Brasil para ser liberado e a Justiça não libera, então eu vou pedir para o Hugo falar um pouquinho sobre isso. Fala, Hugo. Então, só dar só um rápido informe sobre os nossos processos do triênio, do enquadramento, que embora estejam sendo regularizados, né, o nosso processo continua porque a gente cobra o retroativo. O triênio está pendente de julgamento ainda, agora fica um pouco precário esse funcionamento do Poder Judiciário, né, por conta da crise, mas o Poder Judiciário continua funcionando, os servidores em home office, né, os processos têm andamento, mas um andamento um pouco mais lento, ainda está pendente de julgamento o triênio, né, o retroativo do triênio, e os enquadramentos, que também a gente cobra o retroativo, está no tribunal. Né, a juíza que julgou na primeira aqui lá em Petrópolis julgou improcedente, mas a gente já recorreu também, isso já tem um tempo, já está sendo processado no tribunal, que a gente vai continuar brigando para que o retroativo seja pago para cada profissional naquilo que cada um tem direito. Né? Agora, entrando no Nova Escola, essa ação do Nova Escola é uma ação bem antiga, né, de 2005, salvo engano. Em 2015 foi feito um acordo, o acordo que o Estado pagaria mensalmente um valor de modo a contemplar depois todos os profissionais aposentados, né, que são 11 mil nessa ação, né, 11 mil servidores contemplados, e são divididos em grupos, né, são 11 mil divididos em 21 grupos de 500 e poucos profissionais. Né? O Estado pagaria uma quantia próxima de 10 milhões por mês, e 10 milhões seria o valor mais ou menos de cada grupo. Acontece que, logo depois do acordo, o Estado nunca cumpriu esse acordo de forma voluntária. Né? Desde o primeiro mês, o Estado já descumpriu esse acordo e o CEP, desde então, desde 2015, vem batalhando para penhorar esse valor, né, de forma forçosa, né, das contas do Estado. Desde então, desde 2015 até o momento, a gente conseguiu a penhora de 3 grupos forçados, 4 grupos forçados, né, e o resto do Estado, esse ano agora, de 2020, não, ano passado, né, desculpa, de 2019, começou a pagar de forma voluntária, mensalmente, uma quantia de 10 milhões, às vezes de 20, enfim. Em resumo, esse dinheiro não vem para o CEP, né, esse dinheiro vai para uma conta judicial, né, fica sob a administração da Justiça, ou seja, não é o CEP que tem em sua conta todo esse valor depositado pelo Estado. O CEP só faz o seguinte: quando o Estado deposita na conta em juízo, o CEP briga para que a Justiça libere isso para os servidores em forma de mandados de pagamento, respeitando as ordens dos grupos. Então, a gente está agora brigando para que seja liberado o 4º grupo, né? E aí, liberando o 4º grupo, vão sair os mandados de pagamento, e aí o CEP faz todo aquele funcionamento especial para poder atender essas pessoas e facilitar o recebimento desse mandado de pagamento. Não é do dinheiro, é do mandado que leva para o banco e consegue ter acesso à quantia. Nesse momento, considerando a crise que se vive, né, um momento delicado, e considerando que nessa ação específica, a maior parte dos profissionais estão no grupo de risco, né, são pessoas idosas, pessoas, inclusive vários, infelizmente faleceram, né, já, porque são pessoas muito idosas. O CEP fez uma petição, né, no sentido de liberar o valor que já está no judiciário. Então, o valor que já foi depositado pelo Estado na conta em juízo, para que se libere esse valor, comece a se expedir os mandados de pagamento, porque esses valores são fundamentais para que os profissionais já aposentados, idosos, possam passar nesse período de crise com um valor que não é nenhum favor para eles, é o valor que eles já têm direito e é o valor que eles já estão aguardando durante todo esse tempo que a gente vem brigando com o Estado. Então, Rose, está pendente, na verdade, a juíza responsável mandou o Estado se manifestar em 10 dias acerca desse nosso pedido, né, o pedido que foi feito pela doutora Elaine, que é advogada do CEP e vem acompanhando esse processo junto com a doutora Juliana. Então, houve essa petição no sentido de
que se libere o valor que é incontroverso, né, o valor que já está com a justiça, que se libere para que sejam expedidos mandados de pagamento e esses profissionais possam receber nesse momento delicado. Agora, a juíza mandou o Estado se manifestar acerca desse pedido em 10 dias. Após manifestação, provavelmente a gente vai ter algum tipo de resposta por parte do Poder Judiciário. A maioria dessas pessoas estão, inclusive, no grupo de risco, né? Então, é óbvio, é uma vergonha para o Estado esse pagamento não ter sido feito ainda, né? Como o Hugo falou, infelizmente, várias pessoas que ingressaram na ação já faleceram sem ter o seu direito garantido, né? Isso é muito triste, que é um dinheiro da pessoa, né? Que ela realmente tem direito, foi estabelecido o direito, mas não foi cumprida a justiça, né? Isso é muito triste quando a gente ganha uma ação e não consegue levar, né? Isso é um defeito da nossa justiça, né? Com relação à rede estadual, gente, e a gente falou hoje sobre os RPAs, também uma coisa muito triste. Hoje, uma das maiores firmas de terceirizados do Estado, que é um outro câncer que o Estado inventou, que é a terceirização e a não realização de concurso para vários setores da nossa categoria na rede estadual, cozinheiros, serventes, porteiros e vários outros profissionais, essa terceirizada hoje demitiu, né, quer dizer, abandonou todos esses profissionais, porque o Estado não está fazendo o pagamento das firmas. Então, é um absurdo que, nesse momento de crise, né, em que todos estão tendo ideias e procurando fazer movimentação para garantia dos direitos dos trabalhadores, o Estado não faça o pagamento das terceirizadas e eles demitam esses profissionais. É uma vergonha, é preciso que o Pedro Fernandes saia um pouquinho do Facebook e vá resolver essas questões emergenciais, né, que garantem a sobrevivência desses profissionais também. Então, é uma tarefa aí da Secretaria de Educação, da Secretaria de Gestão de Pessoas também, da CEPLAG, está vendo essa questão aí. Tem que pagar as terceirizadas e tem que garantir a sobrevivência desses profissionais. As pessoas trabalham lá, têm um contrato, tá? Lá não é RPA, não, é contrato estabelecido direitinho, tem que ser feito, tem que ser providenciado esse pagamento. Eu vou pedir para o Luciano falar um pouquinho sobre os conselhos e a gente daqui a pouquinho já está encerrando, porque nós estamos chegando, batendo quase 2 horas, estamos a 1h50 e 52. Nós vamos encerrar com 2 horas, tá? Fala, Luciano. Perto de 2 horas. Em relação ao Conselho Alcomed, a reunião acontecerá no próximo dia 14 e também será via videoconferência. E o que a gente tem de mais importante para tratar nessa reunião do COMED, e depois a gente vai até trazer um informe a respeito dessa reunião, até por conta do tamanho da importância dessa próxima reunião ordinária do COMED, é a questão do próprio plano de ação em relação à implementação da EAD no município. E um outro informe aqui em relação aos conselhos em relação ao Fundeb, que esta semana, mas eu acho que hoje foi de uma forma mais efetiva, mais contundente, um direcionamento, né, um debate a respeito sobre a eleição da presidência e do secretário. Presidente, vice-presidente e secretário do Fundeb. Inclusive, mais uma vez, eu contei com a participação honrosa e, eu diria, glamurosa do senhor doutor Hugo Otati, com a sua assessoria jurídica, nos garantindo, inclusive, um respaldo daquilo que estava sendo debatido lá, né, no grupo de WhatsApp do Conselho. E o formato do pleito que estava se pretendendo, né, fazer a eleição para presidente, vice-secretário, jamais poderia ter ocorrido, não poderá ocorrer naquele formato, pois fere completamente o que diz o regimento, que foi feita uma leitura do regimento, depois eu pedi um parecer jurídico do doutor Hugo, e ele, então, corroborou o que é, né, do nosso entendimento. A eleição para um presidente, para um vice-presidente, para o conselho do Fundeb,
Fundeb este, que inclusive intenso debate transcorrendo em Brasília, porque o Fundeb até o final do ano precisa de uma solução, né? Eu acho que ninguém consegue aqui imaginar estados e municípios sem a verba do Fundeb. E o que a gente tem que deixar mais claro ainda é que também o Fundeb não é nenhum favor que o governo federal está fazendo, não. O Fundeb nada mais é do que um repasse das verbas que são captadas nos municípios e nos estados, e que retornam para estados e municípios. Então, não tem nenhum favor sendo feito pelo governo federal na manutenção e até na revisão do Fundeb. Inclusive, os partidos de oposição pedem um aumento da participação do governo federal nesse novo Fundeb. Então, um conselho de tamanha importância não pode ter a sua presidência sendo definida por e-mail, né? É impraticável isso, não garante a lisura do processo e, inclusive, fere os princípios básicos de democracia. Acho que todos os conselheiros têm direito à fala, têm direito às suas manifestações, e aqueles que pleiteiam a candidatura à presidência do Conselho também têm o direito de defender as suas posições, de defender o seu planejamento, como ele pretende, né, presidir o Conselho, e é isso que a gente vem debatendo e tentando garantir em relação ao Fundeb. Por enquanto, em relação aos conselhos, o Rose, é isso aí. A gente não tem ainda previsão de como faremos a ordinária do CAI, mas possivelmente a do CAI também ocorrerá por videoconferência, e é algo que também temos que debater, porque numa medida emergencial foi feita aquela distribuição, né, dos kits lá de merenda escolar, garantindo aí um sustento básico para os nossos alunos da rede, principalmente da educação infantil. Mas agora, com essa orientação, né, da OMS, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo as orientações da OMS, a gente não sabe exatamente quando a rede retorna. Então, é necessário que a gente tenha também uma reunião do CAI para a gente definir novas estratégias em relação a esses kits aí. Por enquanto, em relação aos conselhos, é isso. Lembrando só, gente, o Luciano falou sobre a questão da alimentação, lembrando que o governo também previu de 0 a 5 anos, foi o kit, e para os demais alunos da rede está prevista um auxílio através de um cartão de merenda, garantia de merenda, né? É um programa... Merenda certa. Merenda certa, isso aí. De R$70 para os alunos a partir dos 5 anos. Quem recebeu o kit não vai receber o cartão. É uma coisa ou outra, tá? Então, a gente vai estar também na terça-feira procurando esclarecimentos com a secretária de Educação, quando vai ser feito isso, que dia vai estar depositado isso, para a gente poder estar esclarecendo as pessoas. Queria mandar aqui um abraço especial, só um minutinho, ao Gomes, a Júlia, a Elaine, Daniel, Fernando, Rosilene Burger, Gabriel, Dominique, que não estão presentes na live, porque não cabe todo mundo, é uma ferramenta que tem as suas limitações também, mas estão trabalhando efetivamente também, como todos os diretores do CEP, né? É uma direção que trabalha em conjunto. Então, quando a gente vem aqui fazer a live, a gente fez uma reunião anterior com todo mundo para estar discutindo e debatendo esses assuntos. Então, a gente traz para o programa Educação de Classe o posicionamento da direção como um todo, tá? Então, é muito importante a gente estar contando com a colaboração de todos os diretores do CEP que têm trabalhado com afinco e estão também passando por todas essas questões que todo mundo está passando individualmente relativas à quarentena, né? Não é fácil, e a gente faz um apelo aqui, que os profissionais da educação também estejam se cuidando, fiquem em casa, né? Nós somos privilegiados nesse momento de poder realmente estar nos isolando, né? Vários outros profissionais não podem. Queria aqui fazer uma saudação muito especial aos companheiros servidores públicos da saúde, que estão, além de estar no trabalho, estão garantindo, né, o atendimento às pessoas que estão
passando pela enfermidade, estão se colocando na linha de frente, inclusive de contaminação, para que o restante da população possa estar a salvo. Então, é realmente um pessoal de garra, e tomara também que o governo municipal, estadual e federal chegue à conclusão óbvia de que esses profissionais também precisam de reconhecimento, não só moral, mas de reconhecimento financeiro também, né? Tomara que essa crise toda sirva para que os governos encarem os profissionais da saúde e todo o sistema do SUS, que é o que vai salvar esse país, possa estar sendo revisto todo o tratamento dado ao sistema de saúde público e aos profissionais da saúde pública também. Que finalmente seja reconhecida a importância do SUS, a importância da ciência, a importância das nossas universidades federais e estaduais, de pesquisa de ponta, né? Então, é um momento justamente para trazer tudo isso à tona, né? Como é importante ter educação de qualidade pública, ter investimento de verbas federais nas universidades públicas, nos colégios públicos, na saúde pública e nos servidores públicos, que, principalmente agora, nessa questão, os da saúde estão sendo primordiais. Quem tinha pedido a fala foi o Luciano? Ou foi o Hugo? Não, eu falei aqui que você era só para falar que você respondeu, foi bom você ter falado da questão dos R$ 70, que foi uma pergunta do Leandro aqui, que ele perguntou exatamente quando, como vai funcionar mais ou menos essa questão da carteirinha, né? E você mencionou os diretores do CEP, todos os diretores, quer dizer, quase todos estão aqui na live, então comentaram, tamo junto, o Gomes comentou, tamo junto, a Júlia também comentou aqui, a Elaine disse abraço, estamos juntos, então todo mundo, embora não estejam aqui participando com a gente, mas estão ali nos comentários, participando, respondendo as pessoas e colaborando também. E as palavras da Rose, acho que contemplaram, né? Viva o SUS, viva as universidades públicas, a educação. Nesses momentos mais difíceis que a gente vê o que de fato deve ser prioridade num governo, deve ser prioridade de investimento, né? Ô, Luciano, eu queria que você falasse, para a gente encerrar, a questão do agendamento jurídico. Como é que ficou? As pessoas que já tinham agendado, como é que fica isso? Num primeiro momento, até quando tudo isso eclodiu, essa questão do isolamento social, do contingenciamento, eu lembro que a gente já estava em meio a isso e a gente estava debatendo lá como seria feita a questão do reagendamento. Inicialmente, a gente até acreditava, não, tudo bem, há possibilidade, 15 dias, não, olha, agora vai passar para 30, e agora a gente já não tem a menor garantia de quanto tempo isso irá durar. Então, eu gostaria de dar um recado aqui para todos os nossos filiados e que utilizam o serviço de assessoria jurídica, que assim que nós voltarmos, eu estarei entrando em contato pessoalmente por todos os meios disponíveis, WhatsApp, telefone, e-mail, e a gente vai fazer o reagendamento o mais breve possível para que a gente possa fazer esse atendimento, né, essa assessoria jurídica em relação ao nosso departamento jurídico. É claro que todos os diretores do CEP, eu, a Rose e o Hugo, estamos todos aí alinhados e atentos às necessidades de todos os profissionais de educação. Então, se tiver alguma situação emergencial, funcional e que a gente possa resolver, é só entrar em contato por e-mail, é só entrar em contato. A Rose verifica, o Felipe verifica o e-mail do CEP continuamente, diariamente, nos grupos de informes do CEP. A maioria dos diretores está. Então, se não tiver o meu número diretamente, pode entrar em contato com um dos diretores, os diretores passam o seu contato para mim, eu entro em contato diretamente com o filiado, e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. É claro que a gente tem que lembrar, né, Hugo, que todas as instâncias do judiciário estão paradas, então todos os prazos foram, inclusive, prorrogados, então a gente está um pouco amarrado em relação a isso. Mas não quer dizer que, administrativamente, a gente não possa realizar algum tipo de movimentação processual se for dentro do campo administrativo. Do campo judiciário, a gente realmente está um pouco complicado, tá? Então, todos os filiados que estavam com agendamento já prontos, podem ficar tranquilos que assim que a gente voltar,
No primeiro dia que a gente retornar, eu já estarei entrando em contato com cada um e fazendo o reagendamento. E qualquer filiado ao CEP que esteja precisando de uma assessoria, que queira tirar dúvida, qualquer situação parecida, é só entrar em contato comigo, pode mandar recado, mensagem para o meu WhatsApp, que eu terei o maior prazer, a maior satisfação em atender. Lembrando, gente, também não só os processos judiciais, mas os processos administrativos também, que poderiam ter sindicância marcada ou qualquer coisa dessas, também estão parados, né? As pessoas não podem ser convocadas agora, fisicamente, para ir lá responder ou prestar esclarecimento, depoimento em sindicância. Então, se alguém receber qualquer comunicado em relação a isso, nos procure, a gente vai estar orientando, tá? O plantão, nós estamos em home office realmente, e inclusive para estar fazendo essa live aqui, o Felipe está aqui em home office, tá fazendo todo o trabalho para poder estar passando o programa, e quando acabar o programa, a Júlia vai estar trabalhando, então a Júlia já está convocada aí, porque a Júlia, toda vez que acaba o programa, ela reduz o vídeo para caber no Zap, então ela vai ter um trabalhão hoje, porque hoje a gente fez um programa quase que duplo, né, de 2 horas, então ela vai partir o programa em algumas partezinhas para poder caber lá no Zap. E logo depois o Gabriel Abrão, que é responsável pela divulgação, vai estar colocando no WhatsApp lá em todos os nossos grupos, a gente vai estar divulgando também nos grupos, na página do CEP já está rolando também, vamos colocar no YouTube, para que as pessoas possam assistir, possam tirar as suas dúvidas, e o que restar de dúvida, a gente vai estar também podendo responder na próxima semana, que a gente também vai, hoje foi o primeiro retorno do programa, a gente vai estar fazendo isso com mais frequência agora, que a gente já conseguiu habilitar a ferramenta, e nos demais programas também, outros diretores do CEP também estarão participando, a gente vai estar fazendo uma alternância de pessoal também, tá? De acordo com os assuntos que a gente estiver tratando no momento. Então, nosso agradecimento também ao Hugo, que é funcionário do CEP, também está em home office, né? Acho que nunca foi tão requisitado quanto agora. O dia é um ofício, é uma coisa, né? Os meninos que são jovens, ele e Felipe, né? Então, nos dão uma grande assessoria também nessa questão de acesso às redes e de divulgação. Então, fica aqui o nosso abraço, sintam-se realmente abraçados, é um momento da gente estar mais que nunca unidos, todos os profissionais da educação, em torno da qualidade da educação pública e da garantia dos direitos dos profissionais também. Que tudo isso possa estar nos levando a coisas melhores, né? Que a gente possa estar ultrapassando essa crise. E uma das coisas que eu espero que também todos os governos reconheçam, a importância dos profissionais da educação, né? Não só agora os da saúde, mas também de como é importante a escola, né? E eu acho que nunca foi tão prática a experiência de ver que a educação em casa é difícil, né? É complicada e que muitos pais não têm condição de assumir, né? Então, isso tudo também serve para isso. Até a próxima semana, em mais um programa Educação de Classe.